Bom dia, queridos alunos, paz e bem. Continuamos aqui no módulo 11, só que agora a partir da página 220 até a página 222. Na última aula nós falamos sobre a expansão americana, né, a saída dos Estados Unidos do litoral Atlântico até alcançar o Pacífico, né, o caminho para o oeste. E agora nós falaremos sobre a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão, né? Mas, queridos, o que foi a Guerra Civil Americana? A Guerra Civil, ou também chamada de Guerra da Secessão, foi um conflito armado travado entre os estados do Sul e os estados do Norte dos Estados Unidos. O conflito começa no dia 12 de abril de 1861 e termina no dia 22 de junho de 1865. A guerra acontece após um clima de tensão gerado pelas eleições de 1860, que elegeram então o presidente Abraham Lincoln, né, representante do Norte. Mas a grande pergunta, por que havia essa tensão entre os estados do Sul e os estados do Norte? Devemos lembrar que as 13 colônias foram formadas pelos peregrinos puritanos ingleses, né? Foram formadas entre os séculos 17 e os séculos 18. E quais eram as 13 colônias? Né? Primeiro vamos tentar lembrar aqui o nome das 13 colônias, as três primeiras colônias americanas formadas aqui no continente. Né? São elas: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. Esses estados formavam a original, as 13 colônias. No início, as regiões das 13 colônias americanas contavam com pouco menos de 1.900 habitantes, sendo a maioria descendentes de ingleses, escoceses, irlandeses, alemães, holandeses e gauleses. A população foi crescendo e no ano de 1775 existiam mais de 2.418.000 habitantes de colonos espalhados pelo território. Foi um crescimento grandioso. A maior parte da população era branca. Estima-se que no ano de 1775 existiam por volta de 500 negros nas 13 colônias americanas. As 13 colônias e a formação dos Estados Unidos foram acontecimentos de extrema relevância na história mundial. As 13 colônias americanas eram divididas em 3 regiões diferentes, intituladas Colônias do Norte, Colônias do Centro e Colônias do Sul. Isso que nós já vimos em nossas aulas anteriores. Cada uma dessas colônias possuía um perfil econômico, humano, geográfico, sociopolítico específico. Vejamos abaixo algumas informações sobre elas. Vamos começar com as colônias do Sul. A região da Colônia do Sul foi a primeira região a ser formada. A região da Virgínia, a principal, alcançou um nível considerável de desenvolvimento, o que criou um cenário perfeito para a criação de novos territórios. Os colonos fundaram a partir de Virgínia a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Geórgia e mais próximo da fronteira de Maryland. Essa região ficou conhecida como as Colônias do Sul. As Colônias do Sul possuíam um clima favorável, classificado como subtropical, e por essa razão se tornou centro de exportação de fumo, mercadorias com grande aceitação na Europa. A região também era focada no plantio de produtos como arroz, algodão, produtos esses propícios para exportação. O clima dessa região, que se tornou uma das principais áreas de exportação, era classificado como um clima subtropical, com um clima bastante favorável ao tipo de atividade econômica exercida. E é importantíssimo ressaltar, destacar que os produtos eram cultivados em regime de trabalho forçado, feito por negros escravizados. Essa será uma grande questão dessa guerra, né? Trabalho livre e trabalho escravo. Lembremos, as colônias do Sul predominam o trabalho escravo e estão baseados no plantation. Tudo bem? Grande propriedade, latifúndio, agroexportação. Beleza? Vamos agora conhecer, meus queridos, um pouquinho das colônias do centro. As regiões da colônia do centro eram formadas pelas regiões de Nova York, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey. Assim como a região das colônias do sul, essa área também possui um clima mais favorável
Em razão disso, a atividade agrícola era mais rentável. As colônias do centro tinham um clima parecido com as colônias do sul. Por isso, lá vai desenvolver o trabalho agrícola, beleza? Agora vamos às colônias do norte. Prestamos bastante atenção. A região das colônias do norte eram formadas pelas colônias de Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island e foram fundadas ao longo do ano de 1620, também chamada de colônia de Massachusetts ou a Nova Inglaterra. Nessa região também foi criado um sistema de desenvolvimento baseado no trabalho livre e na produção de subsistência e na pequena propriedade familiar, já que a região sofria com a escassez de recursos naturais e a pobreza. Queridos, preste atenção, nas colônias do norte o trabalho era livre, a produção era de subsistência e era desenvolvido na pequena propriedade familiar, bem diferente das colônias do sul. A região das colônias do norte convivia com o racismo e a escravidão de forma muito natural, onde os negros eram tratados como inferiores e os brancos superiores. A religião é um aspecto muito respeitado na sociedade e a maioria das decisões políticas eram tomadas em assembleias na igreja. Queridos, vamos agora prestar atenção na polarização. Vamos estudar essa polarização do norte com o sul, né? Essa desavença dos estados, das colônias do norte e das colônias do sul. Com a independência das 13 colônias em 1776, as colônias converteram-se em estados independentes, mas unidos em uma federação, com representação política republicana e presidencialista. Os estados da região norte concentravam-se no desenvolvimento da indústria e, para tanto, necessitavam de mão de obra livre e assalariada, que operasse o trabalho dentro das fábricas. Repetindo, os estados do norte tinham um trabalho livre, desenvolvendo a indústria. Por isso era necessário uma mão de obra livre e assalariada que operasse o trabalho dentro das fábricas. A formação do operariado e a burguesia industrial do norte produziu também uma forma específica de encarar a atividade política e os direitos civis. Os estados do sul, entretanto, ao contrário, tiveram um desenvolvimento agrário baseado na grande propriedade e no modelo do plantation, como no Brasil, isto é, grande propriedade rural, que praticava a monocultura, cultivo de uma ou poucas espécies de plantio para o mercado. No mais específico era o algodão. O modelo do plantation valia-se da mão de obra escrava negra, já que além de não ter o custo do trabalho assalariado, o tráfico transatlântico de escravos também gerava bastante lucro. Apesar dos dois modelos seguirem caminhos opostos, eles se completavam ao menos em um ponto: as indústrias têxteis, que fabricavam tecidos. No norte, necessitavam do algodão do sul, que por sua vez voltava-se para o sul na forma de produto como roupas. Apesar de tal complementaridade econômica, incomodava as lideranças do norte, que possuem uma perspectiva política voltada para a liberdade individual, para o direito à pequena propriedade e os direitos civis. A existência do regime escravista nos Estados do Sul não era compreensível que um país, uma república federativa, fosse unida politicamente por duas perspectivas completamente antagônicas. Queridos, o que eu quero explicar aqui para vocês, não era admissível que um país, uma república federativa, fosse unida politicamente por duas perspectivas antagônicas. Que perspectivas são essas? O norte, do trabalho livre, industrial e assalariado, e o sul, do trabalho agrícola, da monocultura e baseado na mão de obra escrava. Os estados do sul, por sua vez, também não viam com bons olhos o modelo nortista, que a cada ano se impunha como mais eficaz. A população do norte era bem superior e mais desenvolvida que a do sul. Os sulistas, ainda no ano das eleições de 1860, já falavam em secessão, isto é, separação entre as duas regiões e na criação de um outro país, chamado dos Estados Confederados da América, em oposição ao norte. Daí o nome Guerra da Secessão, que é o que? Separação.
Em dezembro de 1860, os sulistas conceberam uma nova Constituição e oficializaram os Estados Confederados, elegendo como presidente Jefferson Davis, do Mississippi, e como a capital, a cidade de Monterey, no Alabama. A rivalidade entre a ala abolicionista e a ala escravocrata alcançou o debate presidencial nas eleições de 1860. O principal representante dos democratas era Stephen Douglas e os republicanos estavam representados por Abraham Lincoln. A vitória de Lincoln nas eleições de 60 gerou a grande insatisfação do Sul. Então, nas eleições de 60, Abraham Lincoln, defendendo o regime, defendendo a ala abolicionista, vence a eleição, gerando uma grande insatisfação nos territórios do Sul. A insatisfação dos estados sulistas com a presidência de Abraham Lincoln relacionava-se à questão da escravidão e motivou a rebeliar-se contra o governo americano. Os sulistas então passaram a defender um discurso separatista e, como consequência, o Sul acabou declarando sua desvinculação da União e a formação de uma nova nação conhecida, como já falei para vocês, os Estados Confederados da América. A eleição de Lincoln e a separação dos estados sulistas foram, portanto, os estopins para o início da secessão em 1861. A separação dos estados, então, foi o ponto de partida para a Guerra Civil Americana. O primeiro estado sulista a separar-se da União foi a Carolina do Sul, que foi seguido pelo Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas e Louisiana. Esses formavam os Estados Confederados. O ataque que marcou o princípio da Guerra Civil também foi realizado pelos sulistas contra um forte da União, o Forte Sumter, instalado em Charleston, na Carolina do Sul. Lincoln, que afirmava que não aceitaria nenhum tipo de separatismo, convocou os exércitos para lutar contra os separatistas e reentregá-los à nação. Lincoln não aceitava dividir o país, por isso convocou os exércitos, e para gerar o quê? Uma guerra e evitar a separação. A convocação dos exércitos da União por Lincoln fez com que outros estados sulistas declarassem sua secessão e se vinculassem aos Estados Confederados, estados como a Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tennessee. A resposta de Lincoln ao ataque no Forte Sumter, em Charleston, veio com o envio de 80 mil soldados. A partir disso, a Guerra Civil Americana espalhou-se pela nação. No início, meus queridos, no início do conflito, o Norte possuía uma larga vantagem em relação ao Sul. Os nortistas possuíam o maior contingente militar, uma economia muito mais desenvolvida e melhor estruturada. Apesar disso, os sulistas alimentavam um forte otimismo em sua capacidade. Os sulistas contavam também com a liderança de um importante estrategista militar, como o general Robert Lee. A Guerra Civil Americana foi o pior conflito da história dos Estados Unidos. As batalhas realizadas em campo aberto transformaram-se em verdadeiros massacres, com milhares e milhares de soldados morrendo. Por exemplo, na Batalha de Gettysburg, no qual cerca de 30 mil sulistas morreram em poucos dias de confronto. Vamos agora começar a ver a derrota sulista e o fim do conflito. Os sulistas foram derrotados pelos nortistas, à medida que sua economia foi sendo sufocada pelas ações impostas por Lincoln. A falta de apoio estrangeiro e o embargo marítimo, em que impediu a entrada de mercadorias do Sul, acabaram destruindo a economia sulista. A crescente precariedade dos confederados fez com que cerca de 1/3 do exército desertasse. Além disso, a partir da lei do confisco, os nortistas foram reavendo controle sobre territórios anteriormente controlados pelos sulistas. Isso fez com que propriedades de sulistas fossem confiscadas por nortistas, o que favoreceu a fuga de escravos, que eram libertos caso fossem resgatados pelos nortistas. A fuga dos escravos intensificou o desmoronamento do sistema escravista e da economia sulista. Assim, a guerra que havia começado em nome da integridade territorial da União
acabou tomando um novo significado na luta pelo fim da escravidão. A nova postura de Lincoln, então, foi motivada principalmente por fins políticos, a perceber que a defesa da abolição poderia aumentar sua popularidade tanto nos Estados Unidos como em toda a Europa. A abolição da escravidão nos Estados Unidos foi decretada no dia 1º de janeiro de 1863, com a Lei da Emancipação dos Escravos, e foi reafirmada com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional em 1865, após o fim da guerra. Então a libertação dos escravos se dá no dia 1º de janeiro e concretizada então com a 13ª Emenda. A secessão oficialmente terminou em maio de 1865, com a derrota dos sulistas, sua integração à União e com a abolição definitiva da escravidão no país. A guerra termina com os sulistas reintegrando a União e decretando definitivamente o fim da escravidão em todo o país. A Guerra da Secessão custou aos Estados Unidos mais de 600 mil vidas, mais do que qualquer outra guerra na história americana, e gerou grande destruição no sul do país. Algumas curiosidades importantes sobre essa guerra. A Guerra da Secessão foi a guerra que provocou o maior número de baixas na história militar dos Estados Unidos, como já falei para vocês. Foram mais de 600 mil vidas ceifadas. Após a guerra, os Estados do Sul criaram uma organização racista e preconceituosa, chamada de Ku Klux Klan, a fim de combater a integração dos afro-americanos à sociedade americana. A partir daqui, nós vamos ver cada vez mais acentuada a questão racial americana. Queridos alunos, então encerramos aqui a nossa aula, beleza? Vou deixar para vocês os exercícios no plural e devem fazer também os exercícios do módulo 11, que serão corrigidos na nossa próxima aula, na segunda-feira. Não deixem de fazer os exercícios. E outro importante, não precisa me enviar o exercício, beleza? Paz e bem, qualquer dúvida, só me procurar, beleza?